Nosso objetivo é dar uma palavra de encorajamento aos homens, porque homens são sempre deixados de lado, homens, especialmente nas igrejas, as mulheres sempre fazem muitos trabalhos e muitas coisas, e eu, como líder, não posso admitir que os homens sejam esquecidos. Eu não posso admitir que os homens fiquem em segundo lugar, porque eu sempre falo que quando Deus chega numa casa, e se Ele for bater numa porta, Ele não manda chamar mulher nenhuma. Ele chama o homem da casa. Então, tipo assim, Deus realmente, Ele lida com o homem desde o começo. Deus sempre lidou com... Não é que Deus é machista, não é isso. Mas Deus, Ele lida com o homem primeiro. Ele só lida com a mulher em segundo caso, quando não há um homem disponível. A gente viu isso no nosso último café, na história de Débora. Débora era uma líder em Israel porque não havia homens para liderar. Mas mesmo sendo Débora uma líder, Deus mandou ela chamar um homem. Então, ela vai e chama Baraque. Então é o seguinte, homens precisam voltar à cena, homens precisam retomar o seu lugar, homens precisam ser revalorizados, homens precisam ser reconstruídos. Eu estou aqui para derramar o meu coração pelos homens. Nós precisamos reconstruir os homens, nós precisamos renovar os homens, restaurar o senso de dignidade, restaurar o senso de autoridade, restaurar o senso de superioridade em termos de posição, a posição onde Deus colocou o homem como líder, tá? Eu não quero saber se tem muitas mulheres liderando, Deus colocou foi o homem como líder. E o homem tem que ser restaurado a essa posição. O nosso movimento é um movimento masculino, é um movimento para restabelecer o lugar do homem, mas não só isso, especialmente restaurar o coração do homem. Uma coisa que eu gosto de dizer é que é a diferença que há entre o ego feminino e o ego masculino. E quando eu estou falando de ego, eu estou falando mais do lado assim, psicológico, né? Vocês sabem que eu sou um estudante de psicologia, eu gosto de estar mexendo com isso. Então, tem um autor australiano, que ele já faleceu, chama Walter Trubisky. Ele estava escrevendo um livro que ele não concluiu, ele morreu, ele não concluiu esse livro, mas o livro, se eu não estou enganado, o nome do livro era A Dor de Ser Homem. E ele estava falando sobre o ego masculino, e a diferença entre o ego masculino e o ego feminino é que o ego feminino ele é mais elástico. Isso é, as mulheres elas passam pelas dores na vida, ou rejeições, ou humilhações, e elas se recuperam mais rápido. E a razão que elas se recuperam mais rápido é que, psicologicamente, está descoberto que o ego feminino ele é elástico. Então você sabe, uma coisa elástica, ela cede, mas ela volta para o lugar, não é? Mas o ego masculino, ele é rígido. Então nós somos mais difíceis de recuperar de uma dor, porque quando a gente é rejeitado, ou a gente é humilhado, ou a gente é rebaixado, a gente quebra. Então a gente não tem muita elasticidade para ser humilhado e voltar ao local. Geralmente a gente quebra, e uma coisa depois que quebra, para consertar, demora, às vezes nunca conserta, às vezes fica quebrado para o resto da vida. Deus tem os olhos nos homens, Deus... Ele precisa mover no meio dos homens, Ele quer restabelecer a dignidade, Ele quer restabelecer o sentimento de superioridade, de posição que o homem deve ter. É claro que vocês sabem, e nós vamos relembrar hoje pela palavra, que tudo isso só acontece na presença de Deus, né? Não é, mesmo que o Flamengo fique campeão, não vai resolver nada. Mesmo que o Brasil ganhe a próxima Copa, não vai mexer nada no ego da gente, não vai curar a gente em nada, entendeu? Aliás, o Flamengo pode ganhar quantas Copas ele quiser, não vai mudar o seu espírito, não vai mudar o seu estado como homem. Você só vai mudar na presença de Deus, onde Deus está. E é isso que nós queremos no café, dar uma oportunidade para você deixar Deus renovar você, restaurar você. Então hoje eu queria levar você para um texto na Bíblia, que é um texto super estranho e diferente, porque a gente quer ir para o Números, capítulo 1, e o livro de Números, ele é o terceiro livro da Bíblia. Se você já leu o Velho Testamento, você vai ver que Números é um livro exatamente disso, dos números.
E você vai ver que os primeiros capítulos ele começa com a contagem. E a primeira coisa que ele faz no capítulo 1 é contar todos os homens em Israel. Ok? E eu vou trabalhar com vocês hoje em cima desse texto, que é a contagem dos homens, em Números no capítulo 1. E não só a contagem, mas você sabe, quando Deus estava contando o povo de Israel, Ele estava contando o exército. Ele não estava contando quantas pessoas do sexo masculino haviam em Israel. Essa é uma coisa bem interessante para você notar. As pessoas que foram contadas eram só os soldados. E aqui o que eu acredito que Deus quer fazer aqui hoje à noite, Ele está contando os soldados. Entendeu? Tipo assim, crianças, mulheres e velhinhos, bem velhinhos, que aqui não tem nenhum, não foram contados. Pelo menos de 60 para cima não foram contados lá, entendeu? E de 19 para baixo não foi contado nenhum. Então eu queria ler com você Números capítulo 1, versículo 3, onde, aliás, eu vou ler o verso primeiro para você poder entender, né? Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Então imagine isso aqui, quando você assistiu o filme do Êxodo, que eles atravessaram o mar, eles ficaram 40 anos no deserto, só que está no segundo ano aqui. No segundo ano Deus mandou contar, e no verso 2 diz: tomai a conta, a soma da congregação dos filhos de Israel segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Agora presta atenção no versículo 3. Da idade de 20 anos para cima, isso é, todos os que em Israel podem sair à guerra, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então, a primeira coisa é que, se você olhar no versículo 45, do mesmo verso, nós vamos ver a soma. Qual foi a soma que deu dos homens? 45, versículo do capítulo 1. Assim, todos os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais, presta atenção, de 20 anos para cima, só de 20 anos para cima, 19 anos para baixo não foi contado, provavelmente de 50 ou 60 para cima não foi contado também, mas a soma dos que podiam sair à guerra, todos os que foram contados eram 603.550. Agora, não havia só 603.550 homens em Israel, porque todos os de 19 anos para baixo não foram contados. Você pode imaginar os milhares que não foram contados, e todos os de 50 anos para cima, que provavelmente eles faziam um range de 20 a 50 anos, essa faixa etária é que os homens serviam. Então, de 50 para cima, milhares e milhares não foram contados. Por quê? Eu queria já dar aqui o primeiro ponto para você pensar. Nós que estamos aqui hoje, é os que somos contados, ok? Quero que você se encaixe nesse, não importa a sua idade. Alan, posso perguntar a sua idade? Sim. No problem. Salve de palmas para ele, porque, caramba, 72, pode crer. Só que o Alan, ele ainda é contado, ele está aqui como soldado de guerra do Senhor. Quem não sabe, o Alan é americano, nascido aqui em Malden? Newton, natural de Newton aqui, ó, Alan. Mas ele está sendo contado aqui, eu penso que o Alan é o mais idoso que está aqui. O senhor Perilo, o senhor tem quantos anos? Posso perguntar? 60, então o Alan está na frente. Eu quero que você se encaixe nesse grupo que está sendo contado, tá? Por quê? Porque ele não contou de 0 a 19 anos, porque ele não contou a geração que vai vir. E a razão que ele não contou é porque nós somos os protetores dessa geração. Então, tipo assim, seus filhos, netos e todos os de 19 anos para baixo que não foram contados são nossa responsabilidade. Deus não vai falar com eles hoje, vai falar conosco. Então, tipo assim, hoje não é dia dos meninos, hoje é dia dos homens. Alright? Então é o seguinte, ele não contou também os de 50 para frente. Por quê?
porque nós também somos o sustento da geração que já passou. Nós somos o sustento dos nossos pais e nós somos os renovadores da vida deles. Não esqueça que nós estamos ligados em 2 gerações. Nossos filhos vão vir, é a geração seguinte, mas nossos pais estão atrás de nós. Nenhum de nós está desligado. Nenhum de nós está sem uma geração a seguir e nenhum de nós está sem uma geração atrás. Então, hoje eu quero que você se veja. Eu fui contado, mas eu estou no meio de 2 gerações. Eu tenho a responsabilidade de proteger as 2 gerações. Por isso que a gente vai trabalhar com vocês hoje aqui como soldados do exército, contados. Eu queria contar rapidamente a história do chinês que foi na venda comprar 3 pães. E na venda o vendedor perguntou: por que você quer 3 pães? E ele diz: um é para comer, o outro é para plantar e o outro é para devolver. Ele falou: como assim? Bem, para comer é o que eu vou comer nessa manhã. Para plantar é o que o meu filho vai comer. E para devolver é o que o meu pai vai comer comigo. Nós estamos entre 3 gerações. E é claro que nós estamos falando hoje aqui no sentido espiritual. O pão que a gente vai levar hoje aqui é para os nossos filhos, mas também é para os nossos parentes que estão atrás de nós, que não tiveram a oportunidade de ter esse ensinamento, essa unção, essa bênção que nós estamos levando aqui. Ok? Meu pai é um pastor, ele está com 88 anos, ele ainda evangeliza as pessoas, mas ele é um homem simples. Ele nunca fez faculdade, ele não tem a mesma revelação bíblica que eu tenho. Eu não quero dizer que eu sou melhor que meu pai, apenas que Deus me deu algo que não deu ao meu pai. E eu compartilho com ele as coisas que me abençoam, as coisas que hoje, como eu andei mais espiritualmente, eu tenho condições não é de ensinar a Bíblia, meu pai, é mais de orar por coisas que ele não sabe orar. É de entrar no mundo espiritual em áreas que ele não entrou para resolver, e eu entro para resolver pelos meus filhos e por ele. Entenderam? Sou de 20 anos para cima, deu 603.550. Então é o seguinte: Deus confiou a nossa missão de proteger essas 3 gerações, tá? E Deus nos chama para uma guerra. Esses homens específicos hoje, quem está sendo chamado para a guerra hoje somos nós, tá? Nós somos responsáveis pela guerra espiritual que está acontecendo hoje. Agora, eu quero levar vocês para o capítulo 2 de Números, onde Deus não mandou Moisés somente contar os homens, formar o exército, porque presta atenção, 603.550 foi o exército organizado. Digamos que tinha ali pelo menos mais 1.500.000 homens. Mas eles não faziam parte do exército. Porém, eles agora iam ser submetidos ao sistema de vida do exército. Porque quando Deus contou Israel, Ele contou o exército. Eu queria parar aqui um minutinho, deixar isso cair no seu espírito. Deixa eu falar com vocês, irmãos. Todos nós aqui saímos para a batalha de manhã, e você sabe qual é a batalha do trabalho. É a batalha das finanças, é a batalha de prover para a família. Essa batalha todo homem aqui tem o orgulho de fazer. Levantar, trabalhar, pagar as contas. A gente é macho para isso, a gente faz com orgulho, né? Nossa mulher tem orgulho da gente, nossos filhos. A gente está aí para comprar. Lá em casa seu nome vai comprar pão, volta no mercado, compra isso, está faltando isso, está faltando aquilo. Só fala com você. Já que está aqui, vai lá, né? Tem o honey-do, né? Honey-do this, honey-do that, né? O honey-do list. So, você é o honey-do. Você é essa pessoa, todo mundo se apoia em você, né? E eles olham para você, e Deus nos chamou para essa guerra. Só que a guerra que Deus está falando aqui, irmãos, é a guerra espiritual. Vocês sabem, não precisa eu ficar repetindo, que hoje, mais do que nunca, todo o tempo da história, nós estamos numa guerra espiritual. A guerra pelos nossos filhos, que os demônios estão violentamente trabalhando na internet, roubando as nossas gerações, roubando nossos filhos, roubando nossos casamentos, roubando
de todos os lados, finanças, saúde. Você sabe que um dos maiores problemas hoje é a questão a chamada doença mental. Um dos profissionais que tem mais trabalho hoje são os psicólogos, psicanalistas, pessoas que aconselham, porque as pessoas estão muito doentes emocionalmente, psicologicamente, porque há um roubo acontecendo, e a gente tem uma guerra, é uma guerra psicológica, é uma guerra espiritual na cabeça das pessoas. A gente está constantemente orando por pessoas com ataque de pânico, com ansiedade, com crise disso, crise daquilo, e é a guerra do século, é a guerra que a gente tem que lutar. Nosso trabalho com vocês, homens, é dar ferramentas a vocês, é dar armas a vocês e treinar vocês a fazer essa guerra. Vocês têm uma família para proteger, e não é no braço físico, é no braço espiritual, é no braço da oração, é no braço da força da palavra de Deus. Nós queremos que vocês sejam homens que leiam a Bíblia, que conheçam a Bíblia, porque um homem que tem a Bíblia na boca e no coração, ele tem palavra, ele tem autoridade na boca para não só aconselhar filhos e esposa, mas para repreender os demônios do mundo espiritual. Eu não sei se você é o tipo do homem que ora na sua casa, e eu não estou falando de você entrar no seu quarto, dobrar o joelho no quarto e orar, eu estou falando orar na casa, sair na casa, orando nas portas da casa e dizendo: esse território é meu, aqui governo eu, todo espírito que estiver aqui tem que ir embora, porque essa casa sou eu que mando, eu sou a autoridade de Deus aqui, eu sou o representante de Deus aqui. É assim que a gente vê os homens, é assim que a gente treina os homens para ser. Agora, isso tudo é muito idealista, o que eu estou falando aqui, porque a grande realidade, a gente que lida com as pessoas, é que muitos de nós estão sendo vítimas, tá? Muitos de nós somos soldados de Deus, sim, mas está sendo vítima. Somos soldados vitimizados, somos pessoas que estamos feridas, estamos magoados, estamos decepcionados, estamos em várias situações em que a gente não está operando como guerreiro. A gente é guerreiro, continua sendo. Mas eu podia te mostrar um guerreiro em vários estados. Uma vez eu fiz uma pregação aqui, algumas pessoas vão lembrar, em que de propósito eu coloquei uma armadura de plástico, claro. Eu estava com capacete, eu estava com a couraça, eu estava com aquela armadura romana, eu estava com a espada, eu estava com o escudo. Mas eu estava sentado numa cadeira, eu estava todo armado, mas assim, muito triste, desanimado, todo armado, mas a minha postura é tipo assim, de um soldado vencido. E nessa postura que eu estava, eu pedi para 3 ou 4 irmãos ficarem ao meu redor, representando os demônios. Então eles estavam ao meu redor aqui, olhando para aquele soldado todo armado, a armadura reluzente. No mundo espiritual, a armadura brilha, que eu estou falando da armadura espiritual. E os demônios têm medo dela, só que com a postura daquele soldado, os demônios ficavam rindo. Esse cara aí, a gente pode fazer qualquer coisa com ele, olha só, zombando dele. Imagina Sansão, cego, rodando aquele negócio, e os filisteus zombando dele, desse jeito. Porque não é a armadura que faz você um soldado, é a postura do soldado, entendeu? Então, nessa postura, os demônios ficavam ali zombando de você. Porém, teve um momento que eu comecei a me mexer na cadeira, right? E no momento que eu comecei a me mexer, qual que você acha que é a reação dos demônios ao meu redor? O cara está acordando. E agora? O cara está acordando. Será que ele vai lutar contra nós? Será que ele vai ver a gente? Será que ele vai? Tipo assim, os demônios não estão certos ainda se você realmente acordou. Eles sabem que você é um soldado, que você está armado. Porém, eles ainda veem você. Então, mas você começou a se mexer. Quando é que você começa a se mexer? É quando você começa a orar. E eu não estou falando de orar: Senhor, muito obrigado por essa noite, foi maravilhosa, abençoa meu dia, protege meu carro, abençoa meu trabalho. Bom dia, Senhor, estou indo, estou vazando que eu tenho que ir. Isso não é oração, isso é bom dia. Ou terminar o dia, você: Senhor, muito obrigado, esse dia foi maravilhoso, obrigado, o Senhor me guardou, fiz aquele negócio, terminei aquele contrato, terminei aquela casa, obrigado que o Senhor me ajudou a entregar aquela casa no dia que eu prometi, o Senhor guardou meu carro, baixou o seguro, obrigado, me protegeu daquele acidente. Isso aí é boa noite, isso aí não é oração. O guerreiro, ele começa a se mexer quando ele começa a passar tempo com Deus, meia hora, e ele começa a ficar naquele. Então o espírito dele começa a se mexer.
Nesse momento, os demônios começam a ficar preocupados. E se ele levantar da cadeira, aí sim, aí eles se assustam. Porque o guerreiro estava armado o tempo todo, mas ele estava sentado, deitado, dormindo, paralisado. Mesmo com toda a armadura, ele estava dormente. Então, deixa eu dizer para vocês, Deus, ele contou você no exército. Você faz parte dos 603 mil, figurativamente falando. Só que, no capítulo 2, que eu quero levar você agora, de Números, Deus mandou esse exército se acampar. Quer dizer, não era um exército para ficar aí de qualquer jeito, para sentar no lugar que quisesse, para ficar no lugar que quisesse. Presta atenção no capítulo 2, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão, cada um junto ao seu estandarte, com as insígnias das casas de seus pais. Isso é, eles iam se acampar junto à sua bandeira, com os emblemas da sua família. Eles iam se acampar ao redor e em frente para a tenda da revelação, eles se acamparão. Então o verso 3 diz que ao lado oriental, isso é, do lado leste, se acamparão os do arraial de Judá, segundo os seus exércitos. E Nazon, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá, e o seu exército, e os que deles foram contados, eram de 74.600. Agora, eu quero trazer você para uma imaginação, porque eu não tenho um quadro aqui, e nem uma foto do tabernáculo, onde eu poderia ter colocado na televisão, mas aqui, quem já viu o tabernáculo de Moisés? Acho que até nos filmes já deu para todo mundo ver, não é? Que era aquela tenda que Moisés armou, no meio do arraial, onde Moisés se encontrava com Deus dentro da tenda. Não era uma tenda qualquer, era um lugar feito de 3 partes, tá? Ele era cercado, tá? Mais ou menos de 30 metros por uns 12, se eu não estou enganado. E quando você entrava no portão principal, a primeira peça que tinha era o altar de holocausto. Era um altar bem grande, onde eles podiam sacrificar vários touros nele, fazer uma fogueira grande, eles faziam um sacrifício ali. E a segunda peça que tinha depois daquele altar era uma pia de lavar, onde os sacerdotes, eles não podiam entrar na tenda verdadeiramente em si, antes de passar por aquela pia e se lavar. Eles tinham que lavar as mãos. Aquela pia simbolizava a palavra de Deus. O altar simboliza você se encontrar com Cristo, onde houve o sacrifício da cruz. Agora, finalmente, depois dele lavar as mãos, o sacerdote podia abrir a cortina e dar o primeiro passo dentro do primeiro lugar, que chamava o lugar santo. E esse era o único lugar onde os sacerdotes trabalhavam dentro da tenda. E nesse lugar tinha 3 peças. Tinha a manora, que a gente conhece como manora, que é aquele candelabro de 7 luzes, que os judeus usam no Hanukkah. Menora. Yes. Então ali tinha aquelas luzes. Tinha um altar aqui no meio, que era um altar pequeno, que era só para queimar incenso, não era para queimar animal nenhum. E do lado de cá tinha uma mesa de ouro também, todos esses materiais eram de ouro. E ela era a mesa dos pães, onde se colocava 12 pães, cada pão representava uma das tribos de Israel. Era nesse lugar onde os sacerdotes entravam para ministrar. Porém, tinha uma cortina grossa aqui, ela era mais ou menos de 10 centímetros de grossura. E ela ia até o teto, e foi essa cortina que se rasgou de alto a baixo. Ela não se rasgou de baixo para cima, ela se rasgou de cima, quando Jesus morreu na cruz, e ele deu o brado de que ele entregou o Espírito. Lá em Mateus diz que essa cortina no templo, ela rasgou de alto a baixo. O próprio Deus rasgou essa cortina, não foi homem que rasgou. Ela tinha 10 centímetros de largura. Era um negócio totalmente grosso, que fazia separação entre o lugar santo e esse pequeno cubículo onde estava a arca. Essa arca era aquela arca que o Indiana Jones achou, diz ele que achou. Todo mundo lembra do filme, right? Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? A arca da aliança, onde tinha 2 anjos em cima dela, e a presença de Deus estava naquele lugar, e o sacerdote só podia entrar nesse lugar uma vez por ano. Presta atenção, eu falei tudo para você entender por que os exércitos tinham que se acampar ao redor da tenda. A primeira coisa, eles não podiam se acampar em qualquer lugar bonito que eles achassem. Todos os exércitos de todas as tribos tinham que se acampar ao redor da tenda. Mas não era só
A tenda está aqui, imagina que isso aqui é a tenda, tá? E eles podiam se acampar, vou me acampar de ladinho assim, olhando para o pôr do sol, porque o pôr do sol está bonito ali. Absolutamente não. Eles tinham que se acampar ao redor da tenda, de frente para ela. É isso que está no versículo 2, presta atenção. Os filhos de Israel acampar-se-ão, cada um junto ao seu estandarte, com as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente, para a tenda da revelação. So, a lição do exército aqui é a seguinte: primeiro, você tem que se acampar junto da casa de Deus. Você tem que estacionar o seu carro. Você tem que se posicionar e se colocar. Esse acampar fala da sua postura, do seu lugar de estacionamento. Onde você estaciona? Gente, agora, nesse momento aqui, eu vou falar de uma forma bem espiritual. Alguns de nós moram em Everett, eu moro aqui em Chelsea, outros moram em Marlborough. Mas isso não quer dizer que esse é realmente o lugar onde você mora. Esse é o lugar onde você mora fisicamente. Mas a sua alma e o seu espírito, eles estão habitando em outro lugar. Entende? O lugar onde você habita, onde você realmente mora, onde o seu espírito mora, é onde você está focalizado nele. Entendeu? Tem pessoas hoje que estão focalizados somente na eleição do Brasil, na tragédia, no trauma, o que quer que seja. Tem pessoas que estão habitando nisso, que é onde você está estacionado. Aqui está dizendo para você estacionar de frente para o tabernáculo, ao redor da casa de Deus. Eu sei que o Mengão ganhou, aleluia, não sou flamenguista, mas não é para você estacionar aí. Eu sei que você pegou aquele contrato e a sua empresa vai fazer 3 vezes mais dinheiro esse ano do que o ano passado. E se você tiver acampado ao redor desse tabernáculo, que é o crescimento financeiro, esse é o seu tabernáculo. Não é esse tabernáculo aqui. Alguns de nós aqui pode estar acampado ao redor do casamento. Embora você venha na igreja, venha no tabernáculo, mas o seu problema, o seu foco, aonde os seus pensamentos mais giram é em torno dessa família, essa mulher, esses filhos. Seja com problema ou sem problema, é aí que você está acampado. É disso que você vive, é isso que ocupa os seus pensamentos, é isso que ocupa a sua energia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As pessoas dizem assim: família em primeiro lugar. Ei, família em primeiro lugar não, senhor. Deus em primeiro lugar. Sem Deus você não tem família. Aliás, sem Deus você não tem nem vida. Você não podia nem respirar. Nós às vezes somos, os nossos ídolos, eles não são de madeira nem de ouro. Nós não somos mais da idade da pedra, onde as pessoas cortavam a árvore e faziam um ídolo. Nossos ídolos hoje são outras coisas. Nossos ídolos às vezes são a nossa família. A gente está estacionado nela. Ou você, como eu, está estacionado na vida de solteiro. E eu fui um solteiro que estacionei na vida de solteiro. Odiava ser solteiro. Odiava tanto que eu estava de frente para aquilo o tempo todo. Eu estava estacionado na minha solteirice. O que eu mais queria era ter uma mulher. Meu ídolo, minha idolatria era ter uma mulher. Depois que eu tive, a idolatria passou. Eu vi que não é lá essas coisas. É uma bênção ter uma mulher. Não estou falando mal dela, mas não é aquilo que eu pensava. Não é. Eu não sei onde você está estacionado, mas Deus hoje está dizendo: se você é o meu exército, você tem que estar estacionado ao redor do tabernáculo. E aqui ao redor do tabernáculo não quer dizer a igreja local, porque você pode se tornar um adorador de uma outra idolatria, que é a religião. O tabernáculo, ele não representa a igreja local
essa de Chelsea, ou a de Marlboro, ou a de Everett. O tabernáculo representa a presença de Deus. O tabernáculo representa aquele lugar onde o homem vai, onde o homem se vira para ele, onde o homem estaciona para ouvir a Deus, para ver a Deus. Nós nunca participamos daquele arraial de Israel, mas se nós participarmos daquele arraial, quem já leu o Velho Testamento sabe que toda vez que Moisés entrava na tenda, diz que as pessoas ficavam na porta de suas tendas. E por que elas ficavam na porta de suas tendas? Porque todas as tribos de Israel estavam ao redor do tabernáculo, mas todas estavam de frente para o tabernáculo. Então as pessoas podiam ver quando Moisés entrava na tenda, e a palavra de Deus diz que a nuvem da glória de Deus descia sobre a tenda. E a razão das pessoas verem a nuvem descendo é porque todas elas estavam de frente para o tabernáculo. Alguns estavam no leste, outros estavam no oeste, uns estavam no norte, outros estavam no sul, no sudeste, no sudoeste, mas todos estavam acampados ao redor, de frente para o tabernáculo. Não importa a distância que você estava no acampamento, você estava de frente para o tabernáculo. E aqui essa é a palavra de Deus para nós, porque Deus precisa que o seu exército não seja um exército nômade, mas um exército que tenha um lugar específico para acampar. Eu quero perguntar, o que está de frente de você? Seu trabalho, seus bens, hobbies, esportes. Você é o homem de quê? Você é o homem da política? Você é o homem dos esportes? Ou você é o homem da Bíblia, que se abrir a boca, você tem muito para falar? Ou você é o homem da presença de Deus, que se abrir a boca, você tem muito da presença de Deus para falar? Ou você não tem nada para falar? Mais uma vez, queria lembrar a experiência de um homem que era da nossa igreja há alguns anos atrás, e já há mais de 10 anos que ele não está aqui, mas um dia ele confessou que ficava muito frustrado, porque tendo 2 filhas adolescentes, ou crianças ainda na época, quando as meninas tinham algum problema, elas nunca pediam o pai para orar. Elas sempre pediam a mãe. E ele começou a notar que as meninas não tinham fé na oração dele. Dor de cabeça, problema de escola, qualquer que fosse o probleminha, elas acreditavam na oração da mãe. Agora, é fácil entender por quê. Elas provavelmente viam aquela mãe como uma mulher de oração, uma mulher que buscava Deus, mas elas não viam isso no pai, entendeu? Então, tipo assim, você é o homem de quê? O que os filhos, ou a namorada, se você tem uma namorada, ou seus amigos de trabalho, se você não é casado, o que eles dizem de você? Que você é o homem de quê? Você está sempre de frente para o quê? Sempre que você fala do quê? Do trabalho, você fala das finanças, você fala da academia que você gosta de malhar e os PECs que você já conseguiu fazer. Ou o que você fala? Você está de frente para o quê? Qual o tabernáculo que chama a sua atenção? Porque além de você ter sido contado, você foi chamado para se acampar de frente e ao redor. Ao redor, fala daquilo que te cerca. O que cerca você? Você se cerca de quê? Ou você se cerca de quem? De quem você se cerca? Quem são as pessoas? Quem são as coisas que você traz para junto de você? É disso que você vai se alimentar, do que está ao seu redor e do que está em frente, que é o seu foco, é a sua perspectiva. A glória de Deus, ela aparece no tabernáculo de Deus, ela não aparece em nenhum outro lugar. Deixa eu dizer para vocês, eu sou um homem que nunca tive uma frustração de nunca ter praticado esporte, tipo assim, sempre fui ruim de bola, toda a vida, nunca consegui segurar uma bola. Era uma vergonha para mim na escola, os meninos me chamavam para jogar e eu falava, não, por favor, não. Quando eles me obrigavam a ir, era só para passar vergonha. Tipo assim, realmente, eu nunca fui de bola. Mas é porque, tipo assim, eu sempre fui fraco no esporte. Fui. Só que eu sempre fui um cara de Bíblia. Eu sempre fui uma criança de Bíblia, toda a vida. Jovem, eu estava enfiado na Bíblia. Eu era fraco no esporte, eu sempre fui fraco no esporte, mas eu sempre fui forte na Bíblia. Entendeu? Se eu abrisse a boca, eu não sabia
Um dia desse eu estava vendo um programa, né? Aí eu estava vendo lá o Dunga, estava vendo lá aquele pessoal da seleção brasileira que ganhou aquela Copa, e o pessoal passando, mas eu nunca soube os nomes dos jogadores da seleção, nunca. Eu nunca decorei, eu nunca sei aquele cara é bom, Romário, eu sei de ouvir falar. Lembro da época do Zico, lembro, mas mais de ouvir falar, porque eu não era o cara que tinha orgulho de saber essas coisas. Eu queria te perguntar, o que te interessa, o que é o teu foco, onde você está de frente para o quê? Isso é algo para analisar, porque Deus mandou a gente ficar de frente para o tabernáculo, para você poder ver toda vez que a glória descia sobre ele, e para você desejar entrar lá. Toda vez que Moisés entrava, você imagina as crianças na porta da tenda com o pai, o que está acontecendo? Por que está brilhando lá? Não, meu filho, é porque Moisés está entrando na presença, e quando ele entra lá, Deus desce. É mesmo, pai, Deus desce lá. Pai, eu quero entrar lá. Você pode imaginar a criança crescer com aquele desejo de entrar no tabernáculo, mas ele só está com esse desejo porque o pai está voltado para o tabernáculo, e o pai está vendo a glória que o filho está vendo. Eu tenho um menino de 17 anos em casa, que não veio aqui hoje, mas honestamente, tem hora que eu tenho que falar para ele: meu filho, arruma uma vida para você e vai sair com teus amigos, porque o menino só quer saber de orar e ler Bíblia. Eu tenho que falar para o menino para ele ter uma vida mais normal. Eu tenho que forçar ele como ele não tem muitos amigos, às vezes quando um amigo chama para ir para o cinema, eu falo: pelo amor de Deus, vai para o cinema, vai ver um filme, vai ver uma coisa diferente. Porque o menino é só oração e Bíblia, só oração e Bíblia. Por quê? Porque é só isso que ele vê lá em casa. Você está entendendo? A geração que está vendo o que você está fazendo, de frente para o que você está. Se você só está de frente para a televisão, é lá que seus filhos vão ficar, né? Eu gosto de falar do Netflix, porque lá em casa é eu, Netflix, mas muitos de vocês é a Globo mesmo, misericórdia. É a Globo. Gente, lá em casa é o Netflix, é o meu. Igual eu falei, eu sou ruim de esporte, eu não sei fazer outra coisa, meu negócio é ver filme. A única coisa que eu gosto de fazer é ver filme. Se me perguntar nome de filme bom, eu posso te falar, porque eu vejo todos os bons, porque hoje é tanto filme ruim que você leva 10 horas só para achar um filme. Anyway, para o que você está de frente? Deus gostaria que você estivesse de frente para o tabernáculo. Eu quero terminar essa palavra para nós, porque a gente vai tomar um caldo ali, mas antes da gente tomar um caldo, a gente quer orar por você. Eu queria falar de 3 guerreiros da Bíblia que podem mostrar o seguinte. A pergunta é essa aqui, isso aqui vai ser rápido. Como você é um guerreiro, quando o inimigo vem guerrear com você, que tipo de guerreiro ele encontra? Quero que você pense nessa pergunta por um minuto, por favor, antes de eu falar dos 3 guerreiros da Bíblia. Guerreiros são diferentes. Você pode enfrentar um Rambo, você pode enfrentar eu. Nem todo guerreiro é igual. Right? Então, que tipo de guerreiro você é para o inimigo? Então eu quero dar 3 exemplos da Bíblia. O primeiro é Gideão, que se você puder abrir comigo rapidamente em Juízes 6, e aqui eu prometo você rápido. Juízes 6, Juízes é o 7º livro da Bíblia aí, o 8º, alguma coisa assim, onde está falando de Gideão. Gideão é esse guerreiro. Juízes 6, no versículo 11, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Orfa. Veja, o anjo do Senhor, que pertencia a Joás. E Gideão estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. E apareceu o anjo do Senhor e disse a Gideão: o Senhor é contigo, ó varão valoroso. Presta atenção como que o anjo fala com esse homem. Porém Gideão responde assim no verso 13: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, reclamando, hein? Por que isso nos sobreveio? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Eu queria que você imaginasse um anjo aparecendo para você, chamando você de varão valoroso, e a primeira coisa que sai da sua boca é reclamar e culpar a Deus. Come on, Deus, se o Senhor é comigo, então por que eu estou nessa situação assim? Como é que é, Deus? Qual é?
Imagina você falando com o anjo desse jeito. Foi isso que ele fez. E o versículo 14, o anjo, o Senhor virou-se para ele e disse: vai nessa tua força. Sabe qual é a coisa mais incrível que eu acho? Toda vez que a gente reclama na carne, Deus não responde na altura da gente. Ele ignora o que a gente falou e repete as palavras dele. E as palavras de Deus são essas: vai nessa tua força e livra Israel da mão de Midian. Deus está chamando um guerreiro. Mas Gideão, o cara é mau, o cara tem um sentimento de inferioridade. Olha o tamanho do sentimento de inferioridade no versículo 15. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Eu sou ninguém. Você está falando com quem aqui? Com ninguém. E o verso 16: tornou-lhe o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Eu queria ajudar você a entender a forma como Deus fala com o homem. Deus sabe que eu e você estamos feridos, que a gente está insatisfeito no casamento, que a gente está insatisfeito nas finanças, que a gente está com problema com o filho, que a gente está com problema com nossas próprias emoções, nosso próprio autoimagem. Deus sabe disso. Só que Deus nunca chega falando dessas coisas para a gente. Quando Deus olha para a gente, Ele não vê a circunstância que a gente está, Ele fala do chamado dEle na vida da gente. Ele fala diretamente com a gente sobre a força que Ele vê na gente. E Ele chamou Gideão não de medroso, que é o que ele estava sendo, não de pobre, que é o que ele se chamou a si mesmo, não de o menor na casa do seu pai, que era o que ele se chamava. Deus chamou Gideão de: ei, homem valoroso, o Senhor é contigo, vai lá e liberta Israel. Eu queria perguntar, quando o diabo chega para você, porque presta atenção, não é pastor que vai te enfrentar, não é mulher que vai te enfrentar, porque tem alguns de nós aqui que pensam que o inimigo é a mulher, mas não é. Não é o patrão, aquele cara que te dá o trabalho, que vai te enfrentar. Quem te enfrenta é o próprio diabo. E eu queria perguntar, que tipo de guerreiro ele enfrenta quando ele mexe com você? É esse tipo aqui? Um cara cheio de inferioridade, um cara que não sente valor nele mesmo, um cara que se acha o menor na casa do pai, o mais pobre. Que tipo de guerreiro você é quando o diabo pisa no seu território? Não é bastante ser um guerreiro no exército de Deus. Existem muitos tipos de guerreiros. Você sabe, nessa batalha de Gideão, quando ele chamou o exército, tinha 32 mil. Aí Deus mandou ele falar assim: olha, fala para os medrosos, se alguém aí tiver com medo, voltar. Quantos voltaram? 22 mil, cara, 22 mil. Tem muito guerreiro na casa de Deus que é só medo, medo puro. Esse não vai enfrentar o diabo nunca. Se o diabo chegar no território, ele sabe que está enfrentando uma pessoa cheia de medo. Que tipo de guerreiro você é? Porque Gideão tem 3 características. Primeiro, ele está decepcionado. Olha, muitos homens estão decepcionados com a vida, com o casamento, com filhos, com a família, com o trabalho, com a profissão, com a vida, com o mundo, com a igreja, com o pastor, com tudo. Decepção não falta. E Gideão está decepcionado, ele vira para Deus e fala assim: cadê as maravilhas? Eu cresci ouvindo falar, meus pais falando que você tirou a gente do Egito, mas eu não estou vendo nada disso. Eu estou vendo a gente aqui sendo oprimido pelos midianitas. Tipo assim, Deus, você é culpado dessa situação. Tipo assim, você está decepcionado com alguma coisa, e isso destrói o guerreiro em você. Mesmo que Deus te chama de varão valoroso, você tem que abrir mão do espírito da decepção. Segunda coisa, ele tem um espírito de inferioridade. No versículo 15 ele diz: eu sou o menor da casa do meu pai e eu sou o mais pobre. Deus nem falou de finanças, Deus nem queria saber se ele era de classe 1, se ele nasceu nos Estados Unidos, se ele era brasileiro. Deus não queria saber. Deus falou: você é um varão valoroso. Presta atenção, Deus vê o mesmo valor em cada um de nós. Eu não quero saber.
Eu não quero saber se você vem de Valadares, de Brasília, de Belém do Pará. Não quer. Deus não quer saber se você nasceu aqui em Malden. Deus olha para você, você está no exército dele, você foi contado, você faz parte dos 603 mil, ele vê um valor em você. E ele está dizendo, vai nessa tua força. E a Gideão olha para ele e fala, mas que força? Eu não tenho força nenhuma. Você está entendendo o tipo de guerreiro que o diabo acha na igreja muitas vezes? É um guerreiro do exército de Deus, mas é um guerreiro que está preso na inferioridade, no medo e na decepção. Muita gente está decepcionado com Deus. Muitos homens não oram, não buscam a Deus, não vão à igreja, porque estão com alguma decepção. Você sabe, uma das coisas mais comuns nos homens é decepção com a igreja, decepção com pastores. Se eu passasse esse microfone agora e pedisse assim, quem tem uma decepção com o pastor para contar, pega o microfone. Todo mundo ia falar uma coisa. Até eu ia falar. Eu não vou nem começar aqui. Vou nem começar de falar minhas decepções com pastores. Mas eu quero falar do segundo guerreiro. E eu estou falando de quando o diabo vem para você, que tipo de guerreiro ele acha. Eu quero falar sobre Sansão, mas é rápido. Sansão está no capítulo 14 do mesmo livro de Juízes. Você estava no capítulo 6, é só ir para o capítulo 14, porque eu quero te mostrar algumas coisas em Sansão. Sansão, ele tem um problema básico. Antes de falar do problema de Sansão, no capítulo 14 de Juízes, eu vou te falar como que Sansão nasceu. A mãe dele era estéril, e ela estava no campo, e um anjo do Senhor apareceu para ela e falou, ei, você vai ter um filho, e você não pode beber vinho, porque ele vai ser nazireu, isso é consagrado desde o ventre. E a mulher ficou tão assim, que ela falou, ô moço, você pode esperar eu chamar meu marido? E foi a coisa mais incrível. A mulher tem um encontro com o anjo, e o anjo falou, pode chamar o homem que eu espero aqui. Aliás, a primeira vez, ele só apareceu para ela, e ela ficou tão atordoada, que ela correu para falar com o marido. E aí eles ficaram orando para o anjo voltar. Da segunda vez que ele apareceu, ela falou assim, tudo bem, o senhor pode esperar aqui que eu quero chamar meu marido. Ela foi lá e chamou ele. E aí o anjo falou tudo a mesma coisa, olha, vocês vão ter um filho, e ele vai ser libertador em Israel, ela não pode beber vinho todos os dias da sua vida, porque ele vai ser consagrado a Deus. Agora preste atenção, nós estamos falando de um filho consagrado a Deus, não é desde o ventre não, é antes de nascer. Cara, você queria ser essa pessoa, que Deus chegou para tua mãe e falou, você ainda vai ter um filho, não está nem na sua barriga ainda, e ele vai ser um libertador, e ele vai ser ungido. Fala de um cara ungido por Deus, Sansão. Brother, mas vou te falar, quando Sansão cresce, que ele se torna homem, os pais de Sansão começam a notar uma tendência nele. Todo mundo já está rindo, quem conhece um pouco da história de Sansão já está rindo. Porque o cara era mulherengo assim, da planta dos pés à cabeça. E outra coisa, ele não gostava de mulher israelita, ele gostava das filisteias. Eu não sei o que elas tinham, mas ele gostava das filisteias. Lê comigo o primeiro versículo do capítulo 14. Desceu Sansão a Timnate, que é o território dos filisteus. E em Timnate, uma mulher das filhas dos filisteus, e vendo uma mulher da filha dos filisteus, ele subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo, vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Presta atenção, não é Dalila não, hein? Ei, Dalila é a última mulher na vida de Sansão. Eu estou falando da primeira aqui, tá? Vou falar uma lista aqui hoje. Se você não sabia, vou te falar uma lista. Essa aqui é a primeira que ele gostou, tá? E aí, vi uma mulher da filha dos filisteus, agora tomai-ma por mulher. Isso é, ele chegou para os pais e falou, vi aquela mulher, quero ela por esposa, vai lá e fala com o pai dela que eu quero casar com ela. Responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe, versículo 3, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o nosso povo,
para que tu vais tomar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Xingou o cara, xingou todo mundo, né? Incircunciso. Se quiser xingar alguém em Israel, era chamado de incircunciso. Seu incircunciso. Xingou. Tipo assim, é o cara que não fez a circuncisão. Então, você quer casar com a filha dos incircuncisos? Olha a resposta de Sansão. Respondeu Sansão a seu pai: toma para mim esta, porque ela muito me agrada. Sansão é o cara assim: eu gostei dessa mulher, eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber. Eu gostei dessa, eu quero essa e acabou. Em outras palavras, Deus não se meta entre eu e minhas mulheres. Não se meta. Meus pais, não se meta. Pastor, ninguém se meta entre eu e minhas mulheres. É eu e minhas mulheres. E daí? Isso tem a ver com isso. Deixa eu te falar. Eu não estou falando de um homem qualquer. Eu estou falando do ungido do Senhor. Eu estou falando do cara que foi ungido desde o ventre. Esse cara tinha um demônio de prostituição. Mas deixa eu te falar. Não era só mulher filisteia que ele gostava, não. Deixa eu mostrar para você, Juízes capítulo 16, 2 páginas na frente, vai lá, uma página na frente. Juízes 16, verso 1. Sansão foi a Gaza e viu ali, o quê? Uma prostituta, não era nem, essa mulher primeira, era uma virgem, ela era filisteia, mas era uma filha do cara lá, importante. Agora não, cara, aqui é a prostituta. Sansão, ele gostava de prostituta. Gente, nós, mesmo ungidos por Deus, chamados por Deus, podemos desenvolver pecados e espíritos e gostos pessoais que poderão destruir a nossa vida, apesar da unção que está na nossa vida. Apesar do chamado de Deus. Então, quando o diabo vem para você, que tipo de guerreiro ele encontra? Porque quando ele partiu para cima de Gideão, ele encontrou um cara cheio de inferioridade, cheio de medo, decepcionado com Deus. Mas quando ele parte para cima de Sansão, ele encontra um cara sem medo, um cara violento. O que é? Filisteu, eu vou partir para cima, Deus. Só que era um cara mulherengo. Gente, essa aqui foi só uma das prostitutas na vida de Sansão. No mesmo capítulo 16, olha para o versículo 4. Aliás, eu vou ler o versículo 2. Eu vou ler. E foi dito aos gazitas, ele está em Gaza, ele está dormindo na casa da prostituta, certo? Sansão entrou aqui, cercaram-no de emboscada na porta da cidade, esperaram a noite toda, ficaram quietos a noite toda, dizendo: quando o dia raiar, nós vamos matar ele. Mas Sansão deitou-se até meia-noite, e levantando-se, pegou as portas da entrada da cidade, com ambos os umbrais, arrancou, dá para ver o Rambo, assim, arrancando as duas portas. Não é portinha não, vocês sabem, né? A porta da cidade, aquelas cidades muradas. O cara arrancou com as duas mãos, com os portais e tudo, botou no ombro, e presta atenção, juntamente com a tranca, pondo nos ombros, levou até em cima do monte que está defronte de Hebrom. Tipo assim, cara corajoso, cara violento, aquela força todinha era a unção na vida dele. Cara, quais são os dons que você tem, que Deus te deu? Se você pegar uma casa para fazer, você mostra. Se você pegar um chão para fazer, você mostra que você sabe. Se você pegar uma casa para pintar um negócio, você mostra. As pessoas ficam de boca aberta, porque há uma unção em você para fazer. Só que não é só isso que pode ter em você. Agora para o versículo 4. Depois disso, se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Brother, Dalila é a última na vida de Sansão. Tá? Ela não é a primeira. Sansão gostava de prostitutas. Ele era um cara de Deus, ungido por Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus conhece os seus guerreiros. Você acha que Ele está empolgado com a gente? Ele sabe o que Ele plantou na gente, mas Ele também sabe o que o diabo plantou na gente. Ele sabe da covardia, da inferioridade.
dos brinquedinhos que a gente não deixou. Ele sabe. E sabe, o problema desse guerreiro é que o diabo, quando olhava para ele, falou assim: esse cara é forte, mas esse aí a gente sabe resolver com ele, é só jogar uma mulher no caminho dele, acabou com ele. O que o diabo vê em você? Que tipo de guerreiro você é quando ele pensa em você? Quando ele pensa em fazer uma guerra contra você, ele sabe que pode te derrubar pela inferioridade, ele sabe que pode te derrubar pelo medo, ele sabe que pode te pegar. Onde que ele sabe que é o calcanhar de Aquiles? Agora eu quero terminar com um guerreiro diferente, para terminar a nossa reunião aqui. Eu quero terminar com Josué, porque nem só de guerreiro ruim ou de guerreiro problemático é feito o exército do Senhor. Josué. E eu quero mostrar que Josué foi o homem que acompanhou Moisés, e ele substituiu Moisés na liderança de, no mínimo, 3 ou 4 milhões de pessoas. Porque se só tinha 603.650, só homens de 20 anos para cima, só de homem devia ter pelo menos 1.500.000. Espera aí, se só de homem tem pelo menos 1.500.000, quantas mulheres e crianças você acha que tem? No mínimo tinha 3 milhões de pessoas ali. E Josué se tornou o líder desse povo. Agora deixa eu te falar, não existe em todos os livros da história de Moisés nenhum incidente em que Josué deu um mau testemunho, em que Josué cometeu um pecado. O próprio Arão, irmão de Moisés, fez um ídolo para Israel e foi repreendido por Deus e morreu. Mas Josué foi um exemplo. O cara era guerreiro. Josué foi o primeiro general do exército de Israel que saiu do Egito foi Josué. A primeira guerra que Israel teve foi contra os amalequitas, quando eles estavam a caminho de Canaã. E naquela guerra, Josué foi contra os amalequitas e Moisés foi para cima do monte estender as mãos. Quando Moisés ficava com as mãos estendidas, Josué vencia os amalequitas. Quando ele abaixava as mãos, Josué perdia. Mas Josué foi o primeiro general e ele se tornou o líder de Israel. Presta atenção, Josué é um guerreiro tão tremendo que quando Moisés morre, o próprio Jesus, o próprio anjo do Senhor vem encontrar Josué. Queria mostrar isso para você em Josué capítulo 5. Josué não tinha expectativa de ter um encontro com o anjo. Eu espero que alguns de vocês aqui tenham encontros com esse anjo, porque ele está olhando para você e vendo em você um soldado fiel, um soldado do exército de Deus. Ele está vindo te encontrar. Ele olha para as tuas armas, ele sabe que Deus te encontrou, Deus te ungiu para derrubar guerreiros, ele está vindo te encontrar. E Josué se encontra com aquele anjo ali e diz assim: estando Josué perto de Jericó, Josué 5, versículo 13, ele levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu por nós ou pelos nossos adversários? Incrível, olha a postura de guerreiro. Cara, como é que você é um guerreiro, você encontra um cara na sua frente com a espada na mão e você: o que está fazendo aqui? Não, você é dos nossos ou contra nós? O cara já chega numa atitude de guerreiro. O próprio anjo do Senhor: esse cara uau, olha o jeito que o cara vem me cumprimentar. O cara é um guerreiro. O que o anjo do Senhor responde? Respondeu-lhe: não, mas eu venho como príncipe do exército do Senhor. Ei, come on. Ei, que encontro é esse aqui, cara? Não é com o pastor Daniel, não. Ei, encontro com o príncipe do exército. Quem na Bíblia é o príncipe do exército do Senhor? Quem é? O próprio Jesus, cara. Com a espada na mão, se encontrou com Josué. Brother, fala do privilégio de ser um guerreiro no exército de Deus. Fala do privilégio de Deus vir te encontrar com uma espada na mão dele. Come on. Alguns de vocês tinham que ter falado pelo menos aleluia, pelo menos alguma coisa. Porque come on, brother. Deus tem essa confiança em você, ele parte para cima de você com a espada na mão para ver. Quero ver a reação desse guerreiro. Agora imagina você quando o diabo vem lutar com Josué. Ele está encontrando alguém com inferioridade aqui? Ele está encontrando alguém que se acha menor na casa do pai? Ou ele está encontrando alguém que tem um rabo preso numa Dalila?
Ele parte para cima e pergunta: quem você é? Dos nossos ou contra nós? Ele fala: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E aí ele diz: então Josué prostrou-se com o rosto em terra e adorou, e perguntou: o que diz meu Senhor? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira os sapatos dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E Josué o fez. Josué teve um encontro, não foi com Dalila. Josué teve um encontro, não foi com a sua própria inferioridade. Josué teve um encontro, não foi com sua própria fraqueza. Josué teve um encontro com o príncipe do exército do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que faz um guerreiro é você ter um encontro com o príncipe do exército do Senhor. Cara, todo medo sai de você, toda carência de mulher sai de você, toda carência de afago, de coisa, sai de você, toda reclamação sai de você. E eu te falar, toda decepção com o pastor sai de você no momento que você tem um encontro com o exército do Senhor, cara. Quando você tem um encontro com o príncipe do exército do Senhor, cara, você muda de atitude, cara. Você muda de atitude, cara. Não é como encontrar com a mulher, não, cara. Agora eu vou avacalhar um pouquinho aqui agora, no meio dessa pregação. Porque, brother, quando a gente vê, né? Se a gente fosse ter um encontro com a Marilyn Monroe, assim, né? Qual é a reação, geralmente? Qual é a reação de um homem diante de uma Marilyn Monroe? O cara derrete todo, meu irmão. Acabou o guerreiro, não tem guerreiro, tem um babador. É ou não é verdade? Ei, brother. Josué não teve encontro com Marilyn Monroe, não, brother. Josué teve um encontro com o príncipe do exército do Senhor. Eu quero te perguntar: com quem você está se encontrando, brother? Porque a tua postura depende. E aí, tudo bem, deixa eu terminar isso. Eu queria mostrar para você em Josué 12, 24, o que Josué fez, tá? Josué 12, verso 24. Porque no capítulo 12, porque eu estou em Juízes. Josué 12 tem a lista de todos os reis que Josué matou. E sabe o que isso significa? Cada rei que ele matou representa um demônio que ele derrubou. Eu quero te perguntar: quantos espíritos você já colocou por terra? E eu não estou falando na vida dos outros, eu estou falando na sua. Porque, brother, quando eu conto os demônios que eu derrubo, não é na vida da minha mulher, não é na vida dos meus filhos, é na minha. E sabe qual foi o maior e o primeiro que eu derrubei? Depressão e tristeza. Vocês que não me conhecem muito não sabem que eu era um pastor deprimido. O primeiro demônio que eu cortei a cabeça foi esse espírito da depressão, porque eu encontrei com ele num sonho. Eu estava num jejum de 40 dias e Deus me deu um encontro com esse espírito, ele atirava em mim. E eu puxava a minha arma e atirava nele, mas as minhas balas batiam nele assim, não fazia nada. Até que eu enfiei no bolso da calça assim, peguei 3 balas grandes e atirei nele, e ele caiu de cabeça na vala. Eu venci aquele demônio. Mas eu tinha 51 anos de idade quando isso aconteceu. Eu fiquei 5 décadas da minha vida sendo vencido por esse espírito. Eu quero te perguntar: quantos demônios você já derrubou? Ira, você já derrubou esse espírito? Esse espírito gosta de pegar os homens. Impaciência é um demônio que eu fico derrubando ele, porque ele gosta de... Cara, o bicho que gosta de levantar é esse da impaciência. Brother, nunca vi. Uma raiva, uma ira, uma impaciência, um negócio que teus filhos olham para você e ficam assim: misericórdia, meu pai se transformou. É porque o bicho está lá. O bicho está lá. Falo para você. Meu pai veio da Paraíba. Você sabe o que significa isso? Peixeira, facão. Você pode imaginar a herança de ira que tem na minha família? Eu tive que lutar contra esse espírito. Continuo lutando contra ele, para eu poder ser um homem manso. Eu quero te perguntar: quantos demônios você já derrubou? Josué é o cara que derrubou 31 reis. Está aqui no versículo 24. Porque fala assim, depois de contar o nome de todos os reis, o 24 diz assim: e o rei de Tirza
31 reis ao todo. Josué guerreiro, vencedor. Agora eu quero terminar a vida de Josué em Josué capítulo 21. Josué 21. Actually, Josué 24. O último capítulo de Josué. Porque no final da vida de Josué, os homens de Israel ainda estão em dúvida se vão servir a Deus, e Josué é quem diz as palavras do versículo 15. Josué 24, 15. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, porque os homens da época estavam em dúvida, e deixa eu dizer para vocês, sempre nós vamos estar cercados por homens que estão em dúvida se vão servir a Deus ou se vão servir o mundo. Você sabe, você trabalha com ele, você vive com ele, seu tio, seu avô, seu pai. Nós estamos cercados de homens que não decidiram servir a Deus. Nós escolhemos servir a Deus e muitas vezes a gente está pressionado por homens que zombam de nós. Você não vai beber? Não. Você bebia, agora você não vai beber? Que besteira é essa? Come on, toma só uma. Chamar para orar não chama não, mas chamar para ir para o inferno chama. Vamos para o inferno comigo? Estou descendo aí por toda, sem escala. Vamos comigo? Chamar para fazer o que não presta, te chama toda hora. Homens que não decidiram servir ao Senhor. Mas Josué, ele vira e fala assim: eu não sei sobre vocês, mas quanto a mim, eu e a minha casa. Aliás, ele diz assim: escolhei hoje a quem servais. Você aí escolhe a quem você quer servir. Se aos deuses que os seus pais serviram, além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra nós habitamos. Você quer servir? Serve aí quem você quiser. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cara, esse é o Josué, esse é o Josué. O cara não está preocupado em agradar o patrão, não está preocupado em agradar o tio, não está preocupado em agradar o pessoal da mesa de cerveja. Porque, irmão, pelo amor de Deus, como é que você fica pressionado por um bando de amigos numa mesa de cerveja, como se você fosse dar satisfação da sua vida para eles? Quem você pensa que esses caras são? Eles não são nada, eles não são ninguém. São um bando de bullying que estão indo para o inferno querendo levar você e te desafiando a beber junto com eles. Quem você pensa que eles são? Eles não são nada. Você tem que dizer para eles: vocês querem servir aos deuses desse mundo? Sirvam. Quer servir aos deuses da macumba? Sirvam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E daí? E daí? Vai encarar? Tem hora que eu ultrapasso um pouquinho, né? Estou falando assim, gente, porque Josué é esse cara. Agora deixa eu te falar qual é o legado de Josué. Olha o legado de Josué no capítulo 24, no versículo 31, ok? Presta atenção, o que um homem desse, o efeito que ele tem nas pessoas, tá? Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias da vida de Josué. Presta atenção, cara. E todos os dias dos anciãos, dos velhos que sobreviveram a Josué. Por quê? Porque eles sabiam a obra do Senhor que tinha feito a favor de Israel. Josué foi aquele guerreiro que não tinha problemas que Sansão tinha, e não tinha os problemas emocionais que Gideão tinha. Ele era um cara resolvido. Ele era um cara que tinha um encontro com o Senhor. Ele não saía da tenda da revelação. O que se diz de Josué é que ele não se apartava do lado de Moisés e que ele não saía da tenda da revelação. Um cara que Deus não há registro na Bíblia de que Deus falou diretamente com Josué, cara a cara, como falava com Moisés. Mas presta atenção, não precisava, porque ele acompanhava Moisés o tempo todo, ele via Deus falar com Moisés. Cara, se você está cercado de gente que anda perto de Deus, brother, isso é suficiente. Isso é suficiente para formar o teu caráter. Você termina levando a mesma glória com você. Que Josué não teve nenhum encontro cara a cara com Deus, não tem nada registrado na Bíblia, mas ele era um cara que carregava a essência de Moisés. Eu quero orar por você porque eu te amo como homem. Eu quero ver Deus restaurar em você tua autoridade espiritual. Só que antes de eu orar por você, o Senhor pediu para eu fazer uma coisa nessa reunião, antes do caldo que a gente vai tomar ali agora. O Senhor pediu para eu dar uma oportunidade para aqueles homens que hoje queriam fazer dessa noite o primeiro dia de uma nova caminhada com Deus.
Deixa eu te falar o que significa. Caminhada com Deus, às vezes a gente começa e para, brother. Às vezes a gente tem que começar essa caminhada várias vezes. Isso não é vergonha, brother. Por que todo culto a gente tem que dar oportunidade para alguém recomeçar? Porque, brother, nós somos seres humanos. A gente começa e para. A gente não tem força na gente mesmo. Então, não é vergonha recomeçar de novo. E o Senhor hoje queria dar oportunidade para quem quer recomeçar de novo a sua caminhada com Deus. Ô, brother, isso não quer dizer que você tem que fazer parte da igreja, que você agora é obrigado a ficar vindo na igreja. Isso quer dizer que você está abrindo o coração e dizendo para Deus, você pode colocar o meu nome aí, ó, nesse exército aí que você falou aí, que você contou aí, 650, você coloca o meu nome aí, ó. Deus está alistando os soldados, não pediu para a mulher vir, não pediu para as crianças vir, não pediu para os velhinhos vir, mas chamou você. E aí você dizer para Deus, pode botar meu nome aí, ó. Bota aí, fulano aí. Eu faço parte do seu exército, pode botar aí. Qualquer problema que eu tenha, você vai resolver, mas eu quero recomeçar a minha caminhada com Deus. Eu queria convidar todos nós para ficar de pé onde a gente está, por favor. Nós somos o exército do Senhor. Agora que você está de pé e que a gente está em espírito de oração, eu vou pedir que no mesmo espírito de oração a gente viesse para o altar, todos nós, por gentileza. Vem aqui para o altar, todos nós, por favor. Enquanto você vem, talvez você pode lembrar. Você pode lembrar daquela música que a gente cantava anos atrás. Come on. Thank you. Aquela música que a gente cantava anos atrás, que a gente cantava assim, ó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Subam os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Hey, hey, hey! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As montanhas voarão, as trombetas abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Hoje não é o dia das florzinhas de Jesus. Hoje não é o dia das princesas de Jesus. Não, brother. Hoje é o dia dos guerreiros. Hoje é o dia dos guerreiros do Senhor. Brother, antes de orar pelas pessoas que querem recomeçar a sua caminhada com Deus, eu quero que você tenha coragem de vir aqui quando eu fizer esse apelo. Mas eu quero orar primeiro, a gente entregando a Deus toda a inferioridade que está sobre nós. Quem quer fazer isso comigo? Quem quer dizer para Deus, eu quero rasgar essa coisa de inferioridade. Às vezes minha mulher me faz sentir inferior, meu patrão me faz sentir inferior, outros companheiros de trabalho me faz sentir inferior, meu pai me fez sentir inferior. Eu assumi a inferioridade, eu visto ela, eu calço com ela, eu visto o número 2, eu visto a camisa 3 da inferioridade, eu visto o sapato 38. Ei, rasga tudo isso hoje, por favor. Alguém ora comigo e fala nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Assim como Gideão estava,
Às vezes eu estou. Eu renuncio hoje às vestes e os sapatos da inferioridade. Eu sou um varão valoroso. Agora que você fala com Deus com as próprias palavras aí. Eu quero que você se vista dessa roupa de varão valoroso. Espírito de Deus, eu peço que os anjos do Senhor que estão neste lugar, arranca as vestes da inferioridade agora. Leva embora, leva embora, leva embora, leva embora. Toda a roupa da inferioridade tem que ir embora agora. Vai embora, solta. Solta os homens de Deus, solta os homens de Deus. Toda a veste da decepção. Deus, alguém aqui está decepcionado com alguma coisa. Com casamento, com finança, com pastor, com líder, com pai, com mãe. Toda decepção, alguém fala: Deus, eu renuncio à decepção. Eu renuncio a esse espírito. Eu renuncio às vestes da decepção. Eu não posso estar decepcionado. Talvez alguém aqui precise renunciar a um pecado, um vício, um problema como Sansão tinha. E você vai dizer: Deus, eu renuncio pornografia, eu renuncio sexualidade, eu renuncio, Deus, todo pecado de perversão, eu renuncio os pensamentos impuros, eu renuncio a cobiça na minha cabeça, eu renuncio os olhos impuros, eu renuncio todo pecado. Deus, me limpa, me cura, me lava, me purifica. Eu sou o teu ungido, eu não aceito essas coisas em mim, eu renuncio essas coisas essa noite. Eu peço aos anjos do Senhor que arranquem essas vestes. Arranque essa raiz que nós entregamos agora. Eu dou ordem a todo espírito profanador que solta os homens de Deus. Todo espírito profanador da unção, solta os homens de Deus. Solta os homens de Deus. Solta os homens de Deus. Solta todo espírito de acusação, solta os homens de Deus. Eu proclamo agora a coroa renovada em nossa cabeça. Alguém que é como Josué diz para Deus: eis-me aqui para guerrear. Eis aqui de espada nua na mão. Pode me alistar no teu exército. Amados, antes de nós orarmos agora por todos, eu queria, sabe por quê? Quando você vem aqui, você está dando um testemunho para Deus. Aí você diz assim: não, mas eu podia fazer minha oração aqui no meio de todo mundo. Sim, podia. Só que Deus, Ele exige o testemunho do homem, sabe? Por isso que a igreja tem que dar a oportunidade da pessoa se manifestar. Porque a manifestação dela é um testemunho legal, anotado pelos anjos. E Deus não quer que você decida no escurinho, escondido. Não, Deus quer que você se manifeste. Ele quer que você proclame que você está dando aquele passo. Por isso que nós queremos orar pelas pessoas. Eu queria que vocês dois aqui só afastassem um pouquinho, só para abrir um espacinho no meio. That's enough. Todo aquele homem que quer recomeçar a sua aliança com Deus, vem aqui para o meio. E você diz para Deus: eu estou recomeçando a minha aliança contigo hoje. E sabe quem é a primeira pessoa? Eu sou a primeira pessoa que quero renovar a minha aliança com Deus essa noite. Eu quero renovar o meu pacto com Deus essa noite. Eu fiz isso várias vezes quando eu era jovem. Eu me lembro que nesses apelos eu corria para frente. Eu falava: eu quero servir a Deus todos os dias da minha vida. Estou com 57 anos, graças a Deus, até hoje tenho sido mantido pela graça do Senhor na casa de Deus. Ele me ajudou a manter a minha promessa. E eu quero que você que está aqui na frente, você não vai fazer isso pela sua força, porque você não vai conseguir, nenhum de nós consegue, mas a graça de Deus em você faz com que eu e você, como homens, a gente consiga vencer prostituição, a gente consiga vencer bebida, a gente consiga vencer cigarro, a gente consiga vencer o mundo, a gente consiga vencer a amizade, a gente consegue vencer pela graça, a gente consegue vencer, o Senhor nos ajuda. Eu digo para você, Deus nos ajuda a vencer inferioridade, Deus nos ajuda a vencer decepção, Deus nos ajuda a vencer problemas de casamento, quebradura de coração, ferida do coração, depressão. Eis aqui um pastor que era deprimido, eu estou aqui diante de você curado pelo sangue de Jesus. Deus está no business de restaurar homens. Deus está no business de restaurar homens. Deus quer restaurar os pais de família, os maridos primeiro. Deus não vai cuidar de mulher antes de cuidar dos homens. Deus não vai restaurar nossos filhos antes de restaurar os pais. Deus precisa fazer os homens primeiro. Deus falou para mim: se eu não tratar de você como pastor da igreja, eu não vou tratar de ninguém nessa igreja. Eu falei: então cuida de mim, faz a obra em mim. Porque Deus quer fazer no líder primeiro. Você é o líder na sua casa, você é a pessoa. Eu quero que você se coloque diante de Deus, que há muitos homens que amam a Deus aqui. Aliás, eu vou me atrever a dizer que todos os homens que estão aqui amam a Deus, porque você não viria a uma reunião dessa só para tomar café. Se você quiser tomar café, você toma café em qualquer lugar, mas você veio tomar esse café porque você é um homem de Deus.
Você veio tomar esse café porque você é um cara de Deus. Você é um Gideão, você é um Josué, você é um homem. Eu sei que você precisa de cura, você precisa de ajuda. Eu estou aqui para te ajudar. Eu e vários outros colegas aqui estamos aqui para ajudar você. Ler a Bíblia, orar, estar na casa de Deus. Eu não quero que você saia daqui só com essa oração. Eu quero que você saia daqui com o nosso telefone, com a nosso contato, porque a gente quer ajudar você a servir o Senhor. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração de dedicação ao Senhor, amém? Repete comigo assim: Senhor, você me chamou, e é por isso que eu estou aqui. Pode colocar o meu nome no seu exército. Me dá o seu uniforme e as suas armas. Me treina para lutar. Por mim, pelos meus filhos e pela geração que passou. Perdoa os meus pecados agora. Limpa-me agora. E me enche agora do teu Espírito Santo, para que eu tenha força para cumprir essa promessa. Agora eu vou orar por você. E eu quero dar liberdade aos líderes da igreja de orar pelos homens que estão aqui neste momento, nessa hora. Eu te abençoo nesse momento. Eu declaro que o Espírito Santo está descendo sobre nós agora, para nos fortalecer nessa batalha. Os anjos do Senhor que estão aqui nesse momento estão ministrando aos homens, estão ministrando cura, estão ministrando renovação, estão ministrando força, estão agora curando corações quebrados. Os anjos do Senhor que estão nesse lugar estão derramando um óleo sobre a nossa cabeça, e Deus está nos encontrando nesse altar, assim como Josué se encontrou com o anjo do Senhor. Você está se encontrando com o anjo do Senhor aqui neste altar, na casa do Senhor, e Deus está te renovando agora. Eu proclamo agora, uma provisão de Deus está vindo sobre você. Eu declaro que os anjos do Senhor estão trocando os nossos sapatos. Nós não vamos continuar caminhando com os mesmos sapatos que a gente chegou aqui. Deus está nos dando sapatos novos para uma nova caminhada. Eu proclamo agora que Deus está trocando as nossas vestes. Toda roupa de inferioridade, de tristeza e decepção Ele está tirando, colocando um uniforme de guerra, um uniforme de poder, um uniforme de coragem, um uniforme de ânimo, de sabedoria, de amor pela palavra de Deus, pela oração. Eu te abençoo agora na tua caminhada espiritual. Eu te abençoo no teu amor pelo Senhor. Eu te abençoo agora. Eu queria dar oportunidade para os irmãos ministrar uns aos outros e orar uns pelos outros nesse momento. E eu queria que Deus agora tivesse a liberdade de ministrar a sua bênção e a sua glória sobre nós nessa hora. Por favor, deixa o Espírito Santo descer neste momento. Deixa Ele operar sobre nós, porque Deus está ouvindo o nosso clamor nesse momento. O Senhor está ouvindo a nossa voz nessa hora.